A paz, irmãos. Benção estarmos reunidos, né? O Senhor já tem nos abençoado. O privilégio de podermos louvar o Senhor, de dar graças ao Senhor, como diz o salmista, de render louvores ao Senhor, porque Ele é digno de tudo isto. A prova disso que nós estamos aqui. É um privilégio nós reunirmos como igreja. Isso é uma bênção, é uma liberdade, é uma libertação. Nós devemos louvar o Senhor por isso. E nesta noite quero trazer uma palavra para os irmãos, que há algum tempo já escrevi aqui, a oportunidade agora quero falar para os irmãos. Nós vamos encontrar essa palavra no livro de Revelações, né? Do livro de Apocalipse. Alguns irmãos aqui até riem, né? Porque... né? Glória a Jesus por isso. E a palavra, né, o título que eu vou colocar nesta noite: a ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro. Ira é raiva. É raiva. Deus também tem raiva. E não é só amor, só misericórdia e graça. Nós vemos que a Bíblia fala da ira de Deus, da ira de Jesus. Mas interessante que me chamou a atenção aqui, a ira do Cordeiro, que representa Jesus. Somente o Espírito Santo que não... Tem texto no que fala que ele se irou, mas que o Espírito Santo entristece, né? Pelas nossas negligências, pelos nossos pecados, ele entristece. Mas a ira do Cordeiro, interessante, irmãos, olhando nas concordâncias bíblicas, eu encontrei 21 referências sobre o Cordeiro. E 10 dessas referências, ela está em Apocalipse. E no texto que nós vamos ler, somente esse texto, no versículo 16, fala da ira do Cordeiro. Da ira de Deus e do Cordeiro. Se fosse dito a ira do leão, porque Jesus é comparado ao leão da tribo de Judá, ainda até é compreensível. Mas a ira do Cordeiro, né? Cordeiro é conhecido como um animal manso, né? Sossegado, controlável. Mas há uma outra referência desse Cordeiro que vamos ler aqui. No capítulo 6 de Apocalipse, do versículo 12 a 17, e alguns outros textos nós vamos ler. Eu tenho escrito alguma coisa aqui, e que os irmãos prestem atenção, porque Deus tem os seus motivos. E se nós olharmos para o tempo que nós estamos vivendo neste mundo, nos dias atuais, no momento agora, como está o coração de Deus quando Ele olha com seus olhares santos para a terra? Ou com o seu olhar penetrante, seu olhar de fogo? Nós que estamos aqui devemos nos colocar também diante desse olhar. Porque eu creio que muitos no mundo hoje, que dizem conhecer Jesus, ou fazer parte de algum grupo, mas que poderão experimentar a ira do Cordeiro. Isso é muito triste. Ter conhecimento, mas não ter convencimento. O texto diz assim, capítulo 6, Apocalipse 6, 12 a 17. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra
os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos, escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Escondei-nos da face daquele que se assenta do trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Irmão, nós vemos aqui nesse texto, no versículo, o Cordeiro, no versículo 12, nós vemos aqui que o Cordeiro é o Senhor Jesus Cristo, que foi morto como sacrifício para redimir os pecadores. Apocalipse 5:9, ele diz assim: e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, como está no início do versículo 12, de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Amém? Então nós vemos que selos são julgamentos que virão sobre a terra. Lucas 21:26 diz que os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que irão acontecer. Os homens desmaiarão, porque os homens se dizem mais fortes, né? Mas a palavra diz que os acontecimentos que virão serão coisas muito tristes. Interessante que o sexto selo, a palavra de Deus diz que, aqui a palavra de Deus, por este ato, né, de abrir os selos, ele é digno de receber poder, riquezas, sabedoria, força e honra e louvor. Interessante, irmãos, que os selos que ele abriu, a abertura do sexto selo, diz lá, grande terremoto. Você analisa aí um grande terremoto que houve no mundo. Mas não vai ser assim não. Toda a terra vai tremer. Não vai ser no Brasil, ou na Europa, na Ásia, na África, ou algum continente, alguma ilha, não. Toda a terra vai tremer. E esse tremor será tão grande que os vulcões, né, vão soltar as suas fumaças, o sol vai escurecer, a lua vai se tornar sem sangue, as estrelas cairão do firmamento, está escrito na palavra. Será que são estrelas? Algum comentarista diz que pode ser meteoritos, pedras que existem circulando no espaço. Porque quando um meteorito entra na atmosfera da Terra, alguém fala que é uma estrela cadente. Não, é um meteorito que entrou na atmosfera e ele se incendiou-se. Cataclismas. Há poucos dias, na Indonésia, né, houve lá uma tsunami pelo vulcão que explodiu, jogou grande volume de terra dentro do mar, criou-se uma grande onda, e as pessoas, sem esperar, as ondas vieram e matou muita gente. A notícia diz que até um conjunto que estava tocando lá naquele momento foi levado embora. É assim, está sendo, e gerar pânicos. Não é de se espantar, não é de os homens até desmaiarem pela expectativa das coisas que vão acontecer. Desde a sua primeira vinda, ele tem estendido um gracioso convite à humanidade perdida. Ele diz, lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta. Que porta é essa? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Muitos conhecem esse versículo, mas não permite Jesus cear com ele. A porta continua fechada, mas essa porta, diz pessoalmente, é uma responsabilidade pessoal. A gente vê aqui. Mas essa responsabilidade fala com quem aqui? Essa porta é a igreja. É a igreja. Sou eu. Somos nós que estamos reunidos aqui. E todos os salvos da cidade de Vitória, da Serra, no Brasil e no mundo. Muitos têm zombado dele, do Cordeiro, e desprezado a sua oferta. No versículo 15 a 17... fala do que nós lemos aí.
3, 15 e 17. Diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Deus está dizendo aqui a quem? A igreja. A mornidão da igreja de hoje, que é compreendida dos, se dizem salvos ou salvos. Conheço as tuas obras. Deus nos conhece, irmãos. Deus me conhece, Deus conhece cada um de nós aqui. Nós não podemos esconder da face de Deus. Eu posso mentir para outra pessoa, ou viver uma farsa para outra pessoa, mas para Deus nós não podemos. É uma carta que o irmão João, lá na ilha de Patmos, o Espírito deu para ele, para a igreja de Laodiceia. Porque lá em Laodiceia, existia um aqueduto onde passava água, e água morna é repugnante. Os calor do dia. E aqui a palavra está dizendo, né? Está dizendo, conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Frio é o ímpio. Quente é aquele que tem o Espírito Santo de Deus, que, como nós cristãos. Mas diz aqui, quem dera fosse frio ou quente. Porque aquele que é frio tem condição de Deus operar no coração dele. O quente, Deus já está operando, mas o morno, Deus diz que vomita. Nós dizemos uma coisa e fazemos outra. Nós pensamos uma coisa e pensamos outra. As pessoas dizem assim: eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. É um tempo corrido. Eu concordo. Talvez numa semana, num mês, mas o ano inteiro. Que mornidão é essa para a palavra de Deus? Aí tira férias. Eu duvido se pela manhã ou durante o dia está lendo a Bíblia. Mesmo em tempo de férias. Algumas exceções eu creio que pode ter. É essa mornidão que Deus chama da igreja. Assim, porque és morno, e nem és quente, e nem frio, estou pronto de vomitar-te da minha boca. Pois diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É uma advertência para a igreja. Para mim. Cuidado com a mornidão, com a indiferença com as coisas de Deus, porque Deus vai trazer julgamento. Não é de surpreender que todas as classes da sociedade sejam tomadas de pânico quando Ele abrir o sexto selo, que nós lemos aqui. Esses cataclismos que vai acontecer no mundo. Quando se dão conta de que Deus está derramando sua ira sobre todos, esconde-se nas cavernas, nos penhascos e nos montes. Olha que burrice. A Bíblia nos diz: se eu for para o fundo do mar, Deus ali Ele está. Se eu subir para os ares, Deus ali está. Em qualquer lugar, eu não posso esconder de Deus, irmãos. Nós não escondemos. Eu lembro-me quando trabalhava na Dadalto, fiz um curso de comunicação, aí pediram fazer uma redação. Aí um dos textos lá da redação, e o homem no espaço. Eu descrevi, né, sobre o homem no espaço. E falei que era uma maneira de fuga para o homem. Ele não conquista nem a terra, está querendo o espaço. E lá no final, eu coloquei uma citação bíblica: se o homem fizer o seu ninho nas estrelas, de lá o derrubarei. Aí a pessoa: de onde você tirou? Eu falei: tirei da Bíblia. Né? Tirei da Bíblia. Não adianta procurar. Não conquista a terra, quer conquistar espaço, Marte. Não conquista nem o coração dele, nem Deus permite Deus conquistar o coração dele. Então esconde-se em cavernas, penhascos e montes. Preferem ser esmagados pelos montes e rochedos, prestes a desabar, a enfrentar o julgamento de Deus e a ira do Cordeiro. Percebem tarde demais que nenhum rebelde pode suportar a indignação do Cordeiro. No versículo 16, fala que hoje é o dia oportuno, ocasião própria para buscar a sua face. A face do Cordeiro.
Quando nós nos reunimos como igreja, é uma maneira, é um motivo é mais uma maneira de buscarmos a face de Deus. Quando nos reunimos sozinho em casa, no nosso quarto, em qualquer lugar, dirigindo, na rua, em qualquer lugar, nós podemos estar buscando a face do Senhor. Mas muitas das vezes nós perdemos essa oportunidade. E o inimigo, a palavra de Deus diz que o inimigo ele é ladrão. Ele é ladrão. Ele rouba a oportunidade, a bênção que eu posso ter cada dia. E a palavra de Deus diz que as bênçãos acompanham aqueles que creem. E muitos procuram bênção porque não buscam na fonte. Vão perceber tarde demais que nenhum rebelde pode suportar a indignação do Cordeiro, a raiva, a ira. Versículo 16 diz que hoje é dia oportuno, né? Sua face é a face do Cordeiro, o Cordeiro de Deus. João 1,29 diz, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que foi enviado por Deus para tirar o pecado, para tirar os meus pecados. Se eu os confessar, se eu os deixar e procurar a ter a vida. O que é pecado? É tomar um rumo errado. Qual é o rumo que a Bíblia coloca para mim seguir, caminhar no dia a dia? Como homem, como mulher, como jovem, como criança. Se eu estou fora deste rumo, estou fora dos princípios da palavra. Estou fora dos princípios do Cordeiro. Pecado é errar o alvo. O alvo é a santificação diante do Senhor. Que a Bíblia diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Claro que nós aqui na terra, nós estamos caminhando nessa santificação, porque o Espírito Santo nos santifica cada dia. Um erro que eu tenho hoje, eu confesso, e Ele vai me dar poder para vencer este pecado. Mesmo se eu vir a pecar novamente, se eu reconhecer, o Senhor é misericordioso. Agora eu posso colher consequências de pecados que eu sei que são, e eu os colho por livre e espontânea vontade. No versículo 17, vemos a expressão, o grande dia da ira deles, Deus e do Cordeiro. Interessante a visão do arrebatamento pré-ira. Porque, irmãos, estas coisas vão acontecer. A igreja é mantida longe dessa hora do julgamento consumado sobre a terra. Apocalipse 3,10 diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, porque você tem guardado a palavra da minha perseverança, Ele diz, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. É a tribulação que virá do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 19. Porque dá a entender que a partir do capítulo 4 de Apocalipse, do restante, até lá no final do capítulo 19, a igreja já não vai mais estar aqui. Então, quer dizer que esses cataclismos, esse sofrimento é para aqueles que ficarem aqui. E quantos hoje dizem que conhecem Jesus, ou que são membros de igreja, estão arrolados em um grupo religioso, que podem ficar? Vai ter oportunidade de se converter agora, mas pela ira do Cordeiro. Vai ver que é verdade. 2 Tessalonicenses 2:1-17 nos fala do arrebatamento da igreja. O versículo 1 fala, vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer? Arrebatamento. Seremos levados para o lar celestial. Aí depois no versículo 2 diz, dia do Senhor. Olha, a vinda de nosso Senhor, ela é ligada ao arrebatamento da igreja. É o tirar o povo dele aqui deste mundo, que vai encontrar com esses sofrimentos. Dia do Senhor será os horrores que acontecerão nesta terra, dos quais seremos poupados. A nossa reunião com Ele. Trata-se do tempo em que iremos ao encontro de Cristo nos ares. Será julgado os mundanos
cujo quinhão é desta vida, como diz lá no Salmo 17, 14, parte B do versículo. Então, os ímpios serão julgados. Igrejas, Jesus é o único. A palavra deles que ele é o único. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio, porque o alfa é a primeira palavra do alfabeto grego, e o ômega é a última palavra do alfabeto grego. Assim se compara a Jesus, ele é o princípio, ele é o fim. Jesus é o único. Este é o momento de nós refletirmos, de pensarmos. Aonde estão outros? Quantos em minha família conhecem o Evangelho? Conhecem, mas não têm experiências com Jesus. Buda nunca afirmou ser Deus e disse: sou um mestre em busca da verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. As pessoas buscam religião, achando que está buscando verdade. Mas não, a verdade está em Jesus Cristo e em sua palavra. Confúcio disse: nunca afirmei ser santo. Jesus disse: quem me convence do pecado? Jesus é santo. Maomé disse: a menos que Deus jogue seu manto de misericórdia sobre mim, não tenho esperança. Jesus disse: se você não crer em mim, morrerá em seus pecados. Em Apocalipse 5, 11 a 3 diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. O que é esses? São os santos de Deus na eternidade já com Ele. O que diz aqui? Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Nós cantamos este cântico aqui no início da reunião, e nós vamos voltar a cantá-lo de novo. Nós sabemos disso, a palavra diz que Jesus é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória. Nesse texto, seu tributo será repetido pelos salmos por toda a eternidade. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber. São 7 qualidades de Deus e do Cordeiro que exigem o nosso louvor. 7 qualidades. Eu vou colocá-las aqui. Eu começo a aplicá-la na minha vida. E nós que estamos aqui nesta noite, apliquem na sua vida. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder. Que poder é este? Pensamos no poder de Deus. Estamos aqui pelo poder de Deus, porque se não fosse, você não estaria aqui. Nós nos reunimos como igreja e damos testemunho como igreja nessa localidade por causa do poder de Deus em Cristo Jesus. Que poder é esse? É o poder sobre a minha vida. Você reconhece o poder do Senhor, do Cordeiro na sua vida? É isso que nós temos que pensar. Às vezes nós cantamos: diga ele outro poder, qual poder? O poder dele? Não, é o poder dele na minha vida. O que o poder dele está fazendo na minha vida, está transformando a minha vida? Se não está havendo transformação, é porque não estou permitindo que o poder de Deus transforme. Poder de vida. A igreja. Nós precisamos do poder. A igreja precisa do poder de Deus para dar testemunho, para viver neste mundo. Digno de receber o poder, o mundo de receber todo o universo.
Ele é digno também de receber, né? Diz aqui, e riqueza. Que riqueza é essa? Todo o meu ouro e toda a minha prata. Tudo que sou, tudo que tenho é para o Senhor. É do Senhor. Eu duvido quem é que tenha milhões e bilhões. Se ele tiver alguma coisa, se tiver alguma enfermidade, ele dá tudo para trocar por aquilo, pela saúde. Então o que temos, o que somos, todo o nosso ouro, toda a nossa prata, toda a nossa vida. Quando nós cantarmos o cântico, lembrar da riqueza. Quer dizer, toda a minha vida pertence ao Senhor. E isso o inimigo estremece quando um crente confessa: Senhor, toma minha vida para ti. Digno é o cordeiro que foi morto de receber sabedoria e sabedoria. O melhor de minha capacidade intelectual. Está vendo que quando nós cantamos um cântico, nós não entendemos o bem que nós cantamos? Muitas das vezes um cântico está trazendo uma grande mensagem para o meu coração, para a minha vida, e eu posso ser grandemente abençoado com aquele cântico, e o inimigo tira a oportunidade de eu não adorar o Senhor naquele momento, com entendimento. Porque o Espírito do Senhor nos dá entendimento naquilo que cantamos e naquilo que falamos. O melhor de minha capacidade intelectual, aquilo que você tem aprendido, tem estudado, tem visto, é para o Senhor. Pode ser benefício para a sua vida, claro, mas esse benefício para a sua vida é também para glorificar o Senhor. É a sabedoria que Ele nos dá, volta tudo para Ele. Digno é o cordeiro que foi morto de receber e força. O que é essa força? Porque Deus é poderoso, é forte, braço forte, peito forte? Não, é a minha força física e o meu serviço e o serviço da igreja. O nosso trabalho, né, como no ministério, no grupo familiar, com os jovens, com os adolescentes, com as crianças. O Senhor é digno de receber isso. Eu não estou fazendo, nenhum irmão faz isso para o outro, ou para a direção, para o presbitério. Não, você está fazendo é para o Senhor. Ele é digno de receber isso que você está prestando. Algo que você faz para um irmão, você está fazendo para o Senhor. Esse é o entendimento que devemos ter. Ele é digno, o cordeiro que foi morto, de receber honra. Muitas das vezes nós honramos os homens, as pessoas, isso é importante. Em Romanos diz, quem honra, honra, né? Quem honra as coisas pode receber honra. Quantas pessoas recebem honra? Mas a Jesus é digno de toda honra. Quer dizer, desejo único e puro de engrandecê-lo em todos os meus caminhos. Por onde eu ando, Jesus pode andar. Nas minhas coisas que eu estou fazendo, em meus relacionamentos com alguém, Deus pode estar aí comigo. Certa vez alguém me perguntou: Eli, eu posso ir no cinema? É pecado ir no cinema? Falei, não, não é pecado ir no cinema não. Isso no filme que você for assistir, Jesus pode sentar do seu lado, não tem problema nenhum. Agora, você falar para Jesus ficar lá na porta para você ver o filme que você quiser, aí é problema. Então, Jesus tem que estar em todos os meus caminhos. Quando eu saio pela manhã, que eu ligo o meu carro antes dele, já há muito tempo, falo: Senhor, tenha misericórdia de mim neste dia, guarda-me de todo mal. Guarda os meus caminhos, os meus pensamentos, os meus olhares, as minhas ações, que eu posso falhar durante o dia, eu posso ser um mau testemunho para alguém, que o Senhor tenha misericórdia. Porque nós, como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, não com o rótulo que carrega uma cruz, e não honra nem a cruz que carrega no peito, nós temos que dar testemunho. As pessoas nos olham. As pessoas nos olham. Eu vou ser igual aquele camarada, né? Ele faz as mesmas coisas que eu faço. Digno é o cordeiro que foi morto de receber glória. E glória. Não é glórias não, tá? Glórias é bajulações. Às vezes eu vejo um cântico, glórias a Deus. Está errado.
A Deus pertence a glória, só uma. A glória. O que quer dizer? Minha vida toda dedicado a glorificá-lo. As minhas ações, os meus pensamentos, os meus olhares, o meu caminhar, o meu andar, o meu falar, o meu louvor, é para glorificá-lo. Eu digo ao Senhor, já estou com 67 anos. Se eu viver 80 ou 90 anos, o meu louvor para Ele vai ser do mesmo jeito quando eu tinha meus 18, 17 anos. A mesma maneira. O mesmo toque que eu sinto hoje quando eu pego meu violão no meu cantinho para fazer, pego um texto da Bíblia para fazer uma música, é o mesmo toque que eu senti quando eu tinha meus 16, 17 anos, 18 anos. Quando eu comecei a entender mais as coisas espirituais. É o caminhar no dia. Minha vida toda dedicada a glorificá-lo. Eu venho para a reunião para glorificar o Senhor. Eu vou à reunião do grupo familiar para glorificar o Senhor. Em todos os lugares. Em todos os lugares. E diz lá, digno é o cordeiro que foi morto de receber louvor. Quer dizer, todo o meu louvor somente a Ele. Somente a Ele. Ele com E maiúsculo. Interessante quando eu escrevo lá no Facebook alguma coisa. Aí quando eu vou escrever Ele, o Facebook já sabe que o Ele lá é com E maiúsculo quando eu estou citando. Até o Facebook já sabe que Ele com E maiúsculo é o Senhor. E muitos ainda não sabem disso. E muitos não sabem disso, que Ele é o Senhor. E a Ele pertence o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Porque se tu não fizeres isso, e não abrires o teu coração, vai receber a ira do Cordeiro. Vai entender o tempo que perdeu. Vai querer fazer isso depois que a igreja for tirada daqui. Que pode ser agora, sabia? Não tem sinais nenhum para que a igreja seja arrebatada, não. Não vai haver um grande catequismo. Agora, Jesus, me perdoe. Não, não. Pode vir agora. A Bíblia é muito clara. 2 estarão no campo, um será levado, um será deixado. 2 na cama, um será levado. Já pensou? A mulher serva de Deus, ou o servo, o esposo, no outro dia de manhã, cadê minha esposa? Cadê meus filhos? Cadê meus empregados? Cadê o piloto do avião? Aquela música que nós cantávamos há tanto tempo, né? Cadê os pilotos do avião? O avião esporra lá no chão, né? Explode lá no chão. Aí já começa as dores. E chama esse princípio de dores. E diz lá como da mulher, como para dar parto, né? Não é assim? O princípio de dor, a criança vai nascer. É assim, irmãos, o que está acontecendo hoje são princípios de dores. Uma onda passa em algum lugar, leva aí dezenas de pessoas, centenas de pessoas morrem. Isso é princípio de dores. Princípio de dores. E assim toda criatura que há no céu e sobre a terra junta-se ao coro que tributa o louvor e a honra e a glória e o domínio eternos a Deus Pai e ao Cordeiro. Filipenses 2, 9 e 11 diz assim, que vamos ler esta semana, né, no capítulo 2, aí no semanal. 2, 9 a 11 diz assim, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quem foi exaltado por Deus? Jesus, o Cordeiro de Deus. Diz aqui, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que maravilha. Muitos que se não dobram o joelho hoje vão ter que dobrar. E diz que se estiver debaixo da terra, sobre a terra, em qualquer lugar ao redor do mundo, vão ver, este é o Cordeiro de Deus, que eu rejeitei, e agora não tenho mais condição. Este texto nos dá uma lição para nós e os filipenses, a igreja de Filipenses, que para subir é preciso descer. É preciso descer, inclinar nossa perna, nos ajoelhar diante do Senhor e confessar as nossas falhas e abrir o nosso coração para Ele, porque Ele diz, eis que estou à porta e bato. Quantas vezes o Senhor já bateu na porta de coração de muita gente e está fechado? Não entende o bater. O inimigo não, ele entra e arrebenta as portas.
Jesus é um gentleman. Ele bate. Ele está batendo. Os que não querem ser reconciliados com Ele na era da graça, a era da graça é essa que nós vivemos, a era da igreja, a era do evangelho, a felicidade do evangelho, né? Felicidade de crer no Senhor. Serão subjugados no dia do juízo, no dia da ira do Cordeiro. Verão que Jesus de Nazaré, na verdade, é o Senhor da glória e o Cordeiro de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe como igreja. Que o Senhor nos guarde. E que possamos entender esta maravilha que nós temos a oportunidade de hoje, de declarar isso na nossa vida. O poder dele na nossa vida, que tudo de nós pertence a ele, que toda a nossa sabedoria pertence a ele, que a nossa força pertence a ele, a nossa honra é para ele, a glória é para ele e o nosso louvor é para ele. Amém?